Pessoal, olha só. No meio da aula do 3A é que eu percebi que eu não tinha terminado com carinho aquela história do arco-íris. Aí eu já tinha começado lentes com eles. E eu tenho a mania de tentar deixar os terceirões sincronizados, né? Não sei, é um problema espiritual que eu tenho. Então eu vou começar com lentes aqui também, né? E prometo então na próxima aula citar bonitinho a história do arco-íris, que é bonito demais falar a história do arco-íris, pelo menos para tu entender. E hoje eu, chegando coincidentemente, tinha visto o arco-íris, não me lembrei de falar disso. Vi uma parte de um arco-íris, né? E obviamente, como eu citei na última aula, aqui eu cheguei a citar alguma coisinha de arco-íris. É obrigatório estar chovendo na região, né? E como tinha que ser, né? Eu olhei lá para cima, embora não estivesse chovendo onde eu estava nitidamente chovendo na região do arco-íris. E ao olhar para o arco-íris, só fui dar uma conferida, olhei para trás da caminhonete, o sol estava lá. Aí fiquei aliviado mais uma vez, sabendo que não tinha nenhum fenômeno paranormal acontecendo, certo? Mas então, só para tu não achar que eu me esqueci, quer dizer, eu me esqueci no 3A. Aqui eu me lembrei, mas só para a gente não se desincronizar, eu vou falar de lente, assim ninguém vai ficar com ciúme. Olha só, cara, para a gente entender lente esférica de verdade, o filé é isso aqui, ó, entender o comportamento óptico, que é manjar de refração. Mas antes, vamos lembrar que ao estudar uma lente, a gente classifica elas em bordos finos e bordos grossos, ou bordas, que em alguns livros aparecem bordas, não vejo mais nenhum problema. Bordos grossos. Claro que o cara tem que saber o que é borda ou bordo. Por exemplo, aqui, né, o bordo superior do quadro, ou bordo inferior do quadro, a borda da piscina, certo? Beleza? Nada demais, né? Acho que todo mundo tem familiaridade com isso, são as extremidades. A borda da pizza, adorei, perigo, bom. Ó, quando eu vou desenhar uma lente, galera, eu vou desenhar ela olhando ela de lado. Ou seja, se eu fosse olhar ela de frente, ela seria redondinha. Mas olhando ela assim de lado, eu vejo que ela tem uma parte que é plana e outra parte que não é plana, que é curva. Eu poderia também fazer uma lente desse jeito, ó, que é curva em ambos os lados. Mas se eu virar ela para vocês, ela pode ser redondinha assim, tá vendo? Eu estou olhando ela de lado, ó. Nada demais, certo? Eu ainda poderia fazer uma lente dessa maneira. A curvatura dessa face é mais fechada do que a curvatura dessa outra, né? Certo? Seria algo desse tipo. Olhando ela assim de frente seria redondinho. Olhando de lado fica com esse aspecto. Aqui, desse outro jeito aqui, eu teria essas três situações clássicas aqui de bordos, ó. Olhando de perfil. Todas essas aqui, se eu fosse olhar de frente, essas lentes seriam redondinhas. Tu concordas então que este acabamento ali, ó, me diz como é que é o bordo dessa lente? Concordam? Não dá nem para acreditar, né, cara, que existe esse tipo de classificação, que ela é visual, é olhar e, oh meu Deus, bate no olho, dói, até fino. Ó, o bordo grosso, bordo fino, bordo grosso, é bem fácil. Se é grossinho, o bordo, grosso. Se é fininho, fino. Pelo amor de Deus. Mas mesmo a coisa mais idiota pode rebentar o aluno ao meio. Mesmo a pergunta mais idiota pode rebentar o aluno. Olha por quê. Essa lente aí, ó. Bordos finos ou bordos grossos? Mesmo uma questão idiota pode derrubar o cara se ele não estiver ligado. Alguém pode falar e justificar o porquê? De repente aí vai ficar claro. Legal, gostei. Olha só, galera. Onde é que a luz vai passar? A luz vai atravessar a lente aqui assim? É a lente que me interessa? Concorda que o que me interessa da lente é o corpo dela? E o sacana, para poder grudar a lente no óculos, usinou e deixou fino o bordo. Mas é o bordo da lente original? Não, cara. Olha ali a lente original, ó. Olha só a lente original, ó. Não é esse o corpo original da lente? É bordo grosso, cara. É tão difícil perceber isso? Não, né? Quer ver? Olha lá.
aqui, ó, e pensa assim, vou pegar trouxa, vou pegar trouxa. Pega ninguém isso aí, cara. Pelo amor de Deus, o cara tá acordado no dia da prova, não pega. Não pega não. Porque assim, ó, se o cara é muito leigo, ele olha, bordo grosso. Mas se o cara tá acordado, ele percebe o seguinte, que se ele continuar a lente, se ele continuar as faces da lente, essas faces se cruzariam num acabamento fino. Concorda comigo? Ou seja, tem que olhar para quem para determinar se é bordo fino ou bordo grosso? Não é para o bordo. Loucura, né? É para o corpo da lente. Se as curvaturas se afastam, o bordo ficaria, mesmo que o cara finalize para encaixar no óculos de maneira fininha. Beleza? Se as curvaturas se aproximam, mesmo que o cara tenha cortado antes do contato, é bordos finos. Tá tudo bem, galera? Quero acreditar que fica bem fácil tu perceber o que acontece com a curvatura. Terminou grosso, a curvatura, bordo grosso. A curvatura está terminando fininho, bordo fino. Estamos combinados? Então beleza. Ô professor, isso acontece direto? Cara, eu vi acontecer uma vez na vida, talvez uma vez na morte. Mas, como as questões vão ficando muito batidas, todo ano acontece essa cobrança de lente, toda a vida pergunta bordo grosso, bordo fino. Aí o cara chega uma hora que vai fazer uma um pouquinho diferente, né? Se tu nunca escutou falar, passa batido. Então, carinho na hora de olhar para o bordo. Para falar se é bordo grosso ou bordo fino, olha para o corpo da lente como um todo, não olha só para o bordo. Então, acredito que a dica foi dada aí e não tem nada demais até agora. Além de saber classificar a lente em famílias, bordos finos e bordos grossos, nós precisamos de um outro dado importante, que é o nome da lente. Quando eu dou o nome da lente, quando eu faço a nomenclatura das lentes, eu faço de um jeito intuitivo. Eu peço para o aluno olhar para uma face e dizer o nome. A face está retinha, então ela é plana, certo? Então eu vou chamar essa lente de plano. A face está côncava ou convexa? Está cavada? Não. Então não é côncavo. É convexa, não cavei. Beleza? Então essa lente tem uma face plana e uma face convexa. Ela é chamada de plano convexa. Nome justo, hein? O nome justo, hein? Uma face é plano, a outra é convexa. Tu emenda, plano ou convexa? Convexa. Convexa. Como convexa fica difícil, fica feio. Biconvexa. Fica mais bonitinho. Tranquilo? Tu viu, cara? Não tem nada demais. Essa aqui é a prima feia. Não vamos dar nome pra ela. Ela é perigosa. Ih, perigosa essa aqui. Não vamos falar com ela por enquanto. Vamos dar nome pra outra família aqui. Vai. Plano cavado, né? Tá vendo? Cavou. Então ficou plano côncavo. Côncavo. Nada demais, né? E aí? Cavado e cavado. Côncavo, côncavo. Fica feio? Muito obrigado. Bicôncavo. Bem tranquilo. Bicôncavo. Cavado e cavado. E aqui é o perigo. Essas aqui são duas perigosas. Mas olha só, cara. Essa galera aqui que é da família dos gente fina. E essa aqui que é dos grosseiros aqui. Beleza? Essa família aqui. Uma galera que tem da mesma família, não tem o mesmo sobrenome. É ou não é? Aqui a lente é igual gente, cara. Tem o mesmo sobrenome que é da mesma família. Qual é o sobrenome dessas duas aqui? Convexa. Qual é o sobrenome dessas duas? Côncavo. Qual é o sobrenome dessa prima? Convexa e da outra prima? Aí tu mata o nome dela. Porque observe que essas duas primas são, essas duas que não são primas, né? Essas não são primas entre si, né? Concorda comigo? Famílias diferentes, tudo bem? Essas duas, elas têm nomes muito parecidos, porque ambas têm uma face cavada, côncava, e uma face convexa. Ambas têm uma face côncava e outra. Então um cara fica confuso se chama de côncavo convexa ou convexo côncava. Só que com a técnica do sobrenome, ele não erra. Ele dá nome para as que são faces e dá nome, e pega o sobrenome por essas que são faces. Então vai lá. Côncava, deixa eu ver se é verdade. Côncavo, o certo é côncavo convexa. Deixa eu ver se bateu o sobrenome. Mesma família, mesmo sobrenome. Como é fácil? Como é fácil? Vai. Convexo, côncava. Côncava. Aqui. Fechou? Tá tranquilo?
professor me explicou com a técnica normal, eu fiquei todo confuso. E aí fui para casa, tentei decorar, não decorei, no vestibular eu não lembrava. Por sorte não foram muito a fundo nisso, mas a UFSC volta e meia cobra a nomenclatura de lentes. Nós não podemos perder essa ideia. O que o livro conta? O livro diz o seguinte, ó. Primeiro deu o nome para a face de maior raio, depois deu o nome para a face de menor raio. É assim que o livro fala. E funciona também, ó. Por exemplo, consegue perceber que essa lente, ó, ela é feita de uma esfera maior e uma esfera menor. Por isso que ela ficou daquele jeito ali, ó. Ou seja, o raio desta face aqui, que é a face convexa, é o R1. O raio dessa face côncava é o raio 2, que é nitidamente maior. Tudo bem para vocês? Como é que a gente falou o nome? Côncavo, que é da parte cavada, que tem um raio maior, ó. E depois falamos convexo, que era da face com raio menor. Beleza? Então no livro está assim. Primeiro diga o nome da face de raio maior. Depois diga o nome da face de raio menor. Como isso para mim era muito novo, eu me fiquei confuso. Aí depois em casa estudando eu percebi que podia fazer essa brincadeira das famílias. Aí eu fiquei bem feliz e usei as famílias para responder. Certo? Ah, mas é legal, cara, lembrar essa história dos raios. Olha por quê. Olha essa face aqui, ó. Essa plano-convexa. Plano-convexa. Um dos raios está nítido aqui, né? Concordam comigo? E olha ali o outro raio. Qual é o valor do outro raio? É verdade, né? Eu passei uma meia hora na outra turma para ele soltar o infinito. Eu não sei se nessa turma a gente já discutiu que uma reta é uma curva de raio. Eu sei que isso, tem gente que ri quando a gente fala isso, oh, uma reta é uma curva, ri. Né? Mas é porque é uma coisa tão elementar em matemática, tão óbvia em matemática, né? Que a gente acaba nem discutindo muito. Mas vamos lá. Lembra da linha do horizonte? Tu olha para a linha do horizonte e tu jura que é uma reta, mas o teu planeta é redondo. Isso prova que se tu faz uma curva na frente do sujeito com um raio grande, ele vai jurar que é uma reta. E nem é tão grande. Alguém lembra o raio do próprio planeta? 6.500 quilômetros é um valor bom. Né? 13 mil quilômetros é uma coisa, na verdade, que né, a gente discute. Né? O cara que teve aula comigo há alguns anos, ele escutou isso no primeiro ano, ele escutou no segundo, no terceiro ele já fala. É normal ele falar, né? Não é? Não tem que te espantar porque o cara sabe o diâmetro do planeta. É o contrário que espanta. O cara mora no planeta, tá quase adulto e nunca se questionou qual é o tamanho do meu planeta, porra. Que influência isso tem na minha vida? Né? Os fenômenos que eu observo, por exemplo, a duração dos dias. O tamanho do planeta está intimamente ligado com a duração dos dias. Senão seria sempre 12 horas, né? Dependendo do tamanho do planeta, poderia ser sempre redondo, 12 horas, né? O tamanho do planeta e a posição, a geometria, Sol, planeta, Terra é que determina, né? O fato de no inverno os dias serem mais curtos e, né? No inverno, né? E as noites mais longas, concordam comigo? E assim por diante. Então, para entender a vida decentemente, a gente tem que ter essas noções de geometria à nossa volta. A Terra, como tem de diâmetro 13 mil quilômetros, então ela tem um raio de 6.500 quilômetros mais ou menos. Quando eu faço uma curva na tua frente com um raio de 6.500 quilômetros, tu olha para ela e tu jura que é uma? Só se tu olha muito de longe tu te convence que ela é curva, né? Pegando uma foto da Terra de um satélite, tu percebe, né? Que aí parece até um raio bem pequenininho, mas é porque tá olhando de longe. Se eu aumentasse esse raio ainda mais próximo de uma reta a curva seria. Concorda comigo? E com pequenos esboços aqui, ó, olha como isso vai ficando nítido. Quanto mais próximo de uma reta é a curva, maior é o raio. Tudo bem para vocês? Se o raio for infinito, isto vira uma... Tanto que o professor de cálculo, ele está toda hora fazendo um gráfico, ele está toda hora falando, então a curva ficou assim, então a curva ficou assim. E alguns alunos ainda se manifestam, professor, não é uma curva, é uma reta. Oh, que sacanagem, né? É porque ele ainda não entende nem isso, que uma reta... Eu não escutei, uma reta? Bota isso no teu coração, porque é fato matemático, não é uma brincadeirinha de mau gosto, é um fato. E até meio óbvio se tu olhar para essas figuras e for criativo. Né? Se o cara olha para essas figuras e for criativo de ir aumentando isso ao infinito e além, ele vai chegar numa reta na mente dele, sem problema nenhum. Tudo bem, galerinha? Isso vai ter consequências nas nossas aulas. Aliás, vocês lembram dessa equação aqui, ó? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Era para que essa equação? Espelhos
esféricos, mas eu garanti a vocês que essa equação funcionava inclusive para espelhos planos. Esta equação ela é inútil, mas ela funciona para espelho plano. Senão não é física, tá? Se funciona numa situação e não funciona numa situação um pouco mais avançada, ou se funcionou numa situação mais avançada, mas não funciona numa situação mais simples anterior, tem alguma coisa errada, porque as leis são gerais, as leis são as mesmas, né? Então tem que tomar cuidado. Isso funciona para espelho plano também. Foi desenvolvido para esférico. Foi 2 triângulos semelhantes lá em espelhos esféricos, a gente deduziu juntos essa fórmula. Qual é o foco de um espelho plano, meus amigos? Qual é o foco de um espelho plano, cara? Nós acabamos de discutir que uma reta é uma curva com raio. Nós discutimos nos espelhos esféricos que o foco é R sobre 2, lembra disso? Que é a metade do raio de curvatura. Qual é o raio de curvatura de um espelho plano? Infinito. Não é o que nós estávamos discutindo? Quanto é que é infinito dividido por 2? Quanto é que é infinito dividido por 2? Infinito, tudo bem para vocês? Então eu vou botar o que aqui no lugar do F? Então eu vou botar ali infinito. Quanto é que é 1 dividido por infinito? É 0? Pelo amor de Deus, não me assustem. R$1 dividido para 10 pessoas não é 10 centavos para cada um? Não deu merda nenhuma. R$1 para 100 pessoas. 1 maldito centavo para cada um. Tá entendendo? R$1 para infinitas pessoas. Merda nenhuma para ninguém. Concordas comigo? Eu não estou falando abobrinha, eu estou falando um fato. É importante que tu entenda esse fato. É só para ser criativo, né? Divide R$1 para 1 milhão de pessoas, vai dar 0,0000001 real. Já deu bem pouco, né? E se for infinitas, fica 0,0000000 infinito e zeros. É 0. Tudo bem para vocês? Então não é piada. Tens que saber para a física de ensino médio que 1 dividido por infinito dá? Eu vou precisar dessa informação já. Então ficou 0 é igual a 1 sobre P mais 1 sobre... Mais passar para cá, ficou menos 1 sobre P' igual a 1 sobre P. Invertendo os dois lados, menos P' igual a P. É ou não é verdade? O que essa equação me diz? Que a distância ao espelho é igual à distância da... E por que o menos? Porque ela é virtual, porque está nas trevas. Porque ela é virtual. Lá na outra turma falaram que ela é invertida. Pelo amor de Deus, quando tu te olha de manhã no espelho, tu tá de cabeça para cima, cara. Tá beleza? Né? Tem coisa que passa batida. Às vezes a gente estudando física, a gente começa a viver meio que no mundo das ideias. E esquece que essas ideias representam a nossa realidade. Ou seja, um monte de questão de física, se tu pensar no teu dia a dia, tu mata a questão. Sério mesmo, um monte de questão de física tu mata só pensando no teu dia a dia. Tá? Então, bacana, ó, eu bati nessa tecla porque isso vai ser importantíssimo para várias questões de espelhos e lentes esféricas. Saber que uma reta é uma curva com raio infinito, isto não é uma piada. Que dividir um número por infinito dá 0. Dividir o infinito por 2, claro que continua dando infinito. Epa, cara, se tu tem essas noções aí, isso vai te beneficiar em vários momentos da tua vida, principalmente se tu seguir a carreira para as exatas. Essas discussões vão te ajudar bastante no futuro. Sabemos os nomes das lentes, sabemos as famílias delas, até agora tá show de bola. E até já sabemos que a maneira técnica de dar nome é falar primeiro a face de raio maior, por isso começa com plano, né? Começa com plano porque a face plana tem raio infinito, por isso que começa com plano, ó. Se bem que essa técnica do maior e menor eu não gosto, eu prefiro lembrar que é tudo coisa que nem a nossa família, fica mais fácil. Agora o ponto mágico da aula. Esses desenhos que eu vou fazer aqui, se tu aprender a fazer eles, tu já vai entender a parte mais primordial da matéria e vai tudo ficar fácil para ti. Claro que para que tu entenda esses desenhos, tem que lembrar alguma coisa de refração. Lembrar que se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta, se afasta normal. Que se a velocidade diminui, o ângulo diminui e se aproxima da normal. Lembra disso? Se tu lembra disso, o cara vai tirar de letra essa ideia aqui, ó. Que lente é essa aqui? Me ajudem, por favor. É uma plano-convexa, bordos. No caso clássico, a lente na nossa vida é feita de quê? Vidro, plástico ou qualquer outro material, com certeza com N maior que o do ar. Porque o ar só perde pro vácuo. Lembra disso? O vidro é o que vem na cabeça da galera.
E aqui em volta? Deixa eu ver. Ar. Várias lentes eu vejo e vejo ar em volta delas. Tudo bem? Esse é o caso clássico, não é? Tenho que saber como é que essa lente se comporta. Para isso eu vou pegar só 2 raios de luz. Por que tu não pega um só, professor? Porque 2 fica o dobro de garantia, só isso. O que acontece com o raio na hora que ele atinge a lente nesse ponto? Ele continua reto. Por quê mesmo? Porque o ângulo de incidência é 0. Aí se tu joga na fórmula, n de chegada sempre de chegada igual a n de saída sempre de saída, como vai dar 0 de um lado, tem que dar 0 do outro. Por isso que o ângulo também é 0 na saída. Professor, não é 90? Ai, ai, ai. Esse 90 é com a superfície, a reta normal está aqui em cima mesmo, beleza? Então é ângulo 0 de entrada e ângulo 0 de saída. O mesmo ocorreria lá, tudo bem? Só que agora eu vou ter que fazer a reta normal. Ali tem um mini plano, tá vendo? Um mini plano. Tá honesta essa reta normal? Não tá ali a superfície de separação? Honesta, né? Só para avacalhar, né? Ó, tá aqui o plano, não é isso? Tá aqui o plano. Então a reta tem que ser perpendicular a esse mini plano, ó. Quem é essa aqui? Reta normal. Tranquilo? O ponto mais delicado é isso, é tu ter a manha de imaginar um mini planinho ali, tu traçar a pontilhada perpendicular. Agora que a luz está no vidro, dentro da lente, vai pro... A velocidade aumenta no ar, ela é a maior que existe, só perde pro vácuo, na verdade, né? Então se a velocidade aumentou, o ângulo aumenta. Então ela vai continuar reto, subir ou descer? Vai descer para se afastar da normal. Legal. A luz está no vidro, vai passar pro... A velocidade? O ângulo? Levanta. Tudo bem para vocês? A partir desse desenho, que conclusão eu posso tirar? Que as lentes de bordos finos, quando são feitas de um material mais refringente que o meio que as envolve, que no caso é o ar, elas serão sempre convergentes, aproximaram os raios de luz. Tudo bem para vocês? Cara, o bacana é o sujeito não decorar isso no dia do vestibular, ele fazer uma lente bem grandona, lembrar da refração e matar a charada na hora. Mas depois eu vou te mostrar um macetezinho para tu não esquecer disso. Fala, meu querido. E os raios lá vão se encontrar juntos? Uma hora eles vão se encontrar, mas como eles são independentes, eles depois passam a se afastar, né? Mas o que importa é que logo após terem passado pela lente, eles se aproximam. Por isso que a gente chama ela de convergente. Depois nós vamos ver o que acontece com essa luz, tá? Primeiro eu já estou estudando o comportamento óptico, se vai aproximar ou afastar os raios de luz. Tranquilo, galerinha? Eu sempre faço teste com uma lente plano ou alguma coisa, porque é mais fácil de fazer esse teste. Então olha só, eu vou pegar agora uma lente plano côncava, né? Porque eu fiz uma plano convexa. Concorda comigo? Vou pegar mais uma vez 2 raios e vou pegar raios chegando pela parte plana, porque aí não refrata na primeira situação, pois o ângulo de incidência é 0. Tente visualizar ali mentalmente a reta normal. Isso é um exercício importante, ó. Né? Na dúvida, pega a tua mão, finge que é um planinho, encaixa ali e aí em cima da tua mão tu visualiza a reta normal. Honesta a reta normal? O planinho está ali, então tem que ser assim, perpendicular. Reta normal honesta. A luz está no vidro, concorda? Uma lente é de vidro, aqui é a área aqui em volta. Vai passar do vidro para o... E quando isso acontece, a velocidade tem que se afastar do normal. E nesse caso, se afastar do normal, é para cima, porque a normal está para baixo. Nesse caso, se afastar do normal, é ir para baixo, porque a normal está virada para cima. Ficou nítido que lente de bordos grossos, quando são feitas de vidro, por exemplo, imersas no ar, a luz vai se afastar, são lentes divergentes. Como isso ocorre? Em 99,9% das aplicações das lentes, alguns livros chegam a escrever lá, lente de bordos finos são convergentes, lente de bordos grossos são divergentes. Isso é um perigo, isso é um perigo. Então olha o que eu vou escrever ali no cantinho. Eu vou escrever assim, ó, lente de bordos finos e lente de bordos grossos. Vou escrever assim, ó, geralmente bordos finos, geralmente
geralmente o quê? Como? Convergente, aproximou. Convergentes. Geralmente, as lentes de bordos grossos, geralmente, divergentes. Geralmente. Porque eu posso ou não posso mudar a posição dos meios? Será que eu não posso pegar essas lentes que nós estudamos e trocar, colocar ar dentro e vidro fora? Posso, né? Eu lembro que quando o professor falou isso, eu ri da cara dele. Eu, tá bom, como é que tu vai botar o ar? Como é que tu vai fazer uma lente de ar, meu querido? Me explica. Na verdade é só tu pegar vidro e tirar vidro, né? Tu tira vidro. Pega um blocão de vidro, tira vidro da parte onde a lente tu quer que fique e pronto. Aí tu vai ter ar lá onde tinha vidro. Já que vácuo a gente não consegue fazer em laboratório. Certo? Então não tem nada demais. Esse é o grande perigo, ó. Aqui é o ponto alto da aula. Aqui é o ponto alto da aula. Vou pegar uma lente plano-convexa, porém é uma lente feita de ar. E em volta dela tem... Aí eu lembro que, depois que eu me toquei que era óbvio que isso era possível, eu lembro que um aluno me perguntou assim, como é que tu vai fazer esse furo lá dentro do vidro? Pô, falta de criatividade, né, pô? Pega um blocão de vidro, parte ele em dois, usina, certo? Desgasta e depois cola os dois blocos de vidro, pronto. Uma lente de ar imersa no vidro. Tudo bem para vocês? É uma situação possível? É normal essa situação? Será que acontece no dia a dia? É sobrenatural essa situação. Ela pode acontecer, mas ela é anormal. Na piscina o cara pode fazer isso, né? O cara pode fazer uma bolha de ar dentro da água. Vai ser uma situação onde o material da lente é menor, o N, né? Do que o material de fora, que é a água. Aliás, uma coisa que eu me divertia muito era fazer isso. Como eu morava na beira de uma lagoa, até os 16 anos, eu afundava a cara na lagoa, soltava bolhas de ar. E prendia a bolha de ar com a mão na minha cara. E ficava mergulhando, vendo com precisão tudo lá embaixo, porque eu fazia lentes de ar no olho, presa no olho. E aquilo me encantava, né? Porque eu achava que era o único que tinha descoberto isso no mundo, né? E aí ficava lá prendendo a mão com ar e fazendo um mergulho lá, vendo os peixinhos. E dependendo do formato que a bolha se acomodava no meu olho, às vezes dava umas ampliações. Dava, meu Deus, ficou gigante. É porque dependendo do formato que a bolha ficava na minha cara ali, né? Ela tomava um formato ou mais curvo ou menos curvo e dava ampliações. É óbvio que eu não entendi o porquê isso acontecia, né? Só me divertir, certo? Então, galerinha, ó, essa situação é possível? Ela é o caso clássico? Não, é uma raridade, é coisa de sacanagem de vestibular. Então, olha só, lá vem a luz, o que ocorre? Passa reto por quê? Ângulo de incidência é zero, passa reto. Tudo bem para vocês? Reta normal, honesta? Reta normal, beleza? Agora que a luz está no ar e vai para a velocidade, então o ângulo, e o que significa o ângulo diminuir nesse caso? Se aproxima da normal, vai para cima. Jezebel, olha o que está acontecendo, uma lente de bordos finos está sendo divergente. Por isso que eu escrevi aqui geralmente, porque há exceção. Qual é a exceção? A exceção é quando a lente é feita de um material cujo N é menor do que o meio que a envolve, que é uma raridade. Quando isso ocorre, aquela regra clássica muda. As lentes de bordos finos passam a ser divergentes. E as de bordos grossos, adivinha? Claro. Qual é o macete para o cara não esquecer? O macete é óbvio, né, galera? O que o cara que é gente fina faz com as pessoas? Ele aproxima ou afasta as pessoas? O cara é gente fina, bicho. Ele aproxima as pessoas. Pô, vamos lá no churrasco daquele cara. Aquele cara é gente fina. E se o cara é grosso? Ele afasta as pessoas. Pô, aquele cara é grosseiro. Não vamos nem convidar o bicho. Grosso. É assim. Cara, lente tem sobrenome de gente e tem comportamento de gente. As lentes gente fina e gente grossa. Lente gente fina faz o quê? E lente gente grossa afasta. Mas tem exceção? Abre a barra na exceção. Quando for uma
material cujo N é menor do que o meio que a envolve, muda tudo. Só isso. Beleza? Esse é o ponto alto. Eu digo que é o ponto alto porque assim, ó, alguns anos atrás eu não explicava o porquê que a de bordos finos era convergente e a de bordos grossos era divergente. Eu simplesmente botava decoreba e acabou. Depois é que eu vi, caramba, se o aluno sabe o mínimo do mínimo de refração, ele faz um desenho idiota no dia de vestibular e responde a pergunta dele, cara. Então, mais legal do que decorar que a gente fina aproxima, a gente grossa afasta, é saber fazer o desenho na hora e deu. E detonar a questão sem decoreba nenhuma. Mas numa emergência, tu já tem a decoreba pronta também. Vou fazer então uma observação aqui, ó, do ladinho vou fazer uma observação. Quando a lente é feita de um material menor do que o meio que a envolve, muda o comportamento óptico, beleza? Aquela observação vai fechar essa primeira etapa sobre lentes esféricas. Outra pergunta que rolou no 3A foi o seguinte, ó, professor, e se a luz vier no sentido oposto? Se a luz vier no sentido oposto, se a luz vier no sentido oposto, o comportamento muda? E eu pergunto a vocês a pergunta que me fizeram. Se a luz vier no sentido oposto desse que eu desenhei, o comportamento óptico mudaria? Não, tem um princípio que nos permite dizer que não. Qual é o princípio? A reversibilidade dos raios de luz. Se um raio faz um caminho na ida, na volta ele tem que fazer o mesmo trajeto. Concorda comigo? Então eu estudei a lente da face plana em diante porque era mais fácil. Aí o aluno ficou me cutucando no 3A, o professor faz o desenho no sentido oposto. Eu primeiro sugeri a ele, tenta fazer tu, cara, porque ele vai aprender. Aí daqui a pouco ele, professor, cutucou de novo. Eu falei, já fizesse, cadê o teu desenho? Ah não, eu fiz na minha mente. Aí eu deixei claro, não é assim que se aprende, mas tudo bem, já que tu insiste. Aí fiz o desenho para ele e ficou confirmado mais uma vez que não interessa o lado para onde a luz atravessa a lente. Se é convergente da esquerda para a direita, vai ser convergente da direita para a esquerda. Aí cabe a vocês, de repente, fazer os desenhos para as outras lentes. Arrisca, né? Só a título, será que vai funcionar para essa lente? Vê se tu consegue fazer as duas refraçõezinhas e concluir com os outros tipos de lentes, se elas são realmente convergentes e se elas são realmente divergentes. Fica um desafio para vocês aí. Galerinha, aqui a observação. A observação, então. Quando a lente é feita de um material cujo N é menor do que o N do meio que a envolve, o comportamento óptico é o contrário. O comportamento óptico se altera. Quando a lente é feita de um material cujo N é menor do que o N do meio que a envolve, o comportamento óptico se altera. Beleza, galerinha? Que é aquele caso da exceção. Então, se eu tenho uma lente de ar imersa na água e ela for de bordos finos, ela passa a ser... vou repetir. Se eu tenho uma lente de ar imersa em água, se ela é de bordos finos, ela tem que comportamento óptico? Divergente, porque é a exceção. Beleza? É esse o cuidado que tem que ter. Show de bola. Lembrando que toda esta decoreba pode ser substituída, lembrando como é que funciona a refração, que se a velocidade aumenta, se afasta da normal, se a velocidade diminui, se aproxima da normal. Esqueceu a decoreba, faz um desenho idiota do ladinho da prova, mata a questão, que é o caminho da luz, que é o caminho que eu te recomendo. Mas temos que avançar um pouquinho mais aqui. Pelo menos nessa aula ainda eu quero rapidamente falar sobre os elementos das lentes. Porque a próxima aula vai ser repeteco. A próxima aula vai ser muito parecida com aulas que nós já tivemos.